Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui então vamos estudar Apocalipse e eu tenho aprendido bastante, espero que você também, espero que a sua fé tenha crescido, né, baseada aí na palavra de Deus, baseada nas profecias do Apocalipse. Me impressiona muito ver a exatidão com que as profecias se cumprem e como que a história se enquadra nessas profecias. Temos visto aí datas, o cumprimento delas, a exatidão, o complemento, uma após a outra, né? Nos conduzindo até a volta de Cristo. E tudo isso me impressiona. Não pode ser apenas uma mera coincidência que elas acontecem assim. Tudo sob a previsão, a onisciência de Deus, mostrando que Deus está no controle de toda a história. E hoje nós vamos ver mais um capítulo impressionante também, que vai mostrar esses cumprimentos. Então notem isso e observem que a inteligência, a organização das profecias, a maneira como que Deus as deixou para que seus servos as pudessem entender e se prepararem para o grande dia da sua volta. Vamos então mais um estudo, vamos orar então nesse momento para que Deus nos dê entendimento para entendê-las. Pai querido, obrigado porque o Senhor deixou este livro impressionante para que nos guiasse pelos caminhos certos de que o Senhor está no controle e que no final o Senhor assumirá o teu grande poder e governará. Nos ajude agora em mais este estudo, abençoe a cada um que estiver assistindo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 11 do Apocalipse, que vai falar sobre as duas testemunhas mártires. Então, no capítulo 11, o que João estava para testemunhar era uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a palavra de Deus, e o ateísmo. Essa batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando-se por seu ódio ao cristianismo. Muito bem, nós tínhamos mencionado, né, que o Apocalipse apresenta algumas nações, e dentre elas está a França. Hoje nós vamos ver a França, o país da França, descrito na profecia do capítulo 11 do Apocalipse. Então você pode abrir sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar. Seria interessante, Apocalipse capítulo 11, vamos ver os versículos 3 e 4. Diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então aqui a gente vê essa expressão, essas testemunhas estão vestidas de pano de saco. Pano de saco é um estado de contrição da pessoa, né? Nós vemos isso no decorrer das Escrituras, várias pessoas se vestiam de pano de saco para expressarem a sua contrição, a sua tristeza, né, a sua amargura. Então essas duas testemunhas, elas estão vestidas de pano de saco, elas estão num estado de contrição, né? São dois candeeiros, e aqui menciona esse período de 1260 dias, que são anos, que nós já vimos anteriormente, né, esse período profético de tempo em que haveria, ou seja, um tempo de ignorância, nós identificamos isso como o tempo da Idade Escura, em que houve a supremacia papal, né? Essas duas testemunhas, elas são nada mais nada menos que a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São as duas testemunhas, são as duas oliveiras, né? E não poderia ser outra coisa, né? Não poderia ser uma pessoa, porque são 1260 anos. Uma pessoa não testemunharia todo esse tempo, né? Se fosse 1260 dias, seria muito pouco, né? Então são 1260 anos que a palavra de Deus iria testemunhar vestida de pano de saco.
Aqui, Hebreus 4,12, falando sobre essa testemunha, fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, ou seja, a palavra de Deus, essa testemunha, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela não é apenas um livro, não é um livro qualquer. Então, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? E ela é apta para discernir os pensamentos, né? E ela penetra até o interior de juntas e medulas. Probleminha aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Muito bem. Então, esses 1260 anos de supremacia papal, nós já ouvimos falar, se iniciou em 538 a.C., né? Quando houve, então, aquela a queda do Império Romano, né? E quando as últimas os bárbaros, né, foram expulsos ali pela igreja, né? Pelos bispos, pelo papado. Então, o papado assumiu então seu poder em 538 depois de Cristo, e foi até 1798, quando nessa data houve aprisionamento do Papa por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, durante esse período de 538 a 1798, são exatamente 1260 anos. São exatamente esse período descrito na Bíblia, né? Nesse período, a palavra de Deus foi preservada, apesar dela ser tirada da mão do povo, né? Houve pessoas tementes a Deus, como os valdenses, pessoas piedosas, que escolheram, né, seguir a palavra de Deus a todo custo. E muitos deles deram a sua vida por isso. Eles se reuniam nas montanhas, nas cavernas, nas florestas, para adorarem a Deus e para estudar a palavra de Deus. Eles tinham uma escola, né? A escola dos valdenses, escola muito famosa, conhecida, em que se formavam pastores ali, né? Em que seus filhos ali se ingressavam e aprendiam. E eles se ingressavam nas cidades para, nos seus trabalhos, testemunhavam da palavra de Deus, né? Levavam escondidos versos da Bíblia, textos bíblicos para pregar aqueles que queriam ouvir a palavra. Então, muitos deles perderam a sua vida, deram a sua vida para que a palavra de Deus fosse preservada. E assim foi. Falando dessas duas testemunhas, no versículo 6 do capítulo 11, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Aqui apresenta 3 características dessas testemunhas. O que elas faziam? Então, nota que aqui menciona em que os céus eram fechados para que não chovessem. Quando que isso aconteceu na Bíblia? Nós vemos isso lá no episódio de Elias, quando ele profetizou para que não chovesse pela palavra de Deus, né? Então, os céus se encerraram e durante 3 anos e meio não houve chuva, até que ele profetizasse novamente pela palavra de Deus e chovesse. Ou seja, a palavra de Deus aqui profetizou, né, para que não chovesse. E quando que foi que aconteceu que as águas se tornaram em sangue? Nos lembramos que lá no Egito, né, quando Moisés, profetizando pela palavra de Deus, as águas se tornaram em sangue. E toda sorte de flagelos também, quantas vezes quiserem, ocorreu também ali no Egito, né, as 10 pragas, né, pela palavra de Deus. Então, essas testemunhas têm esse poder, que são nada mais nada menos que a palavra de Deus. Então, veja claramente aqui descritas, nem identificadas, essas duas testemunhas. No versículo 7 e 8, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar,
a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então notem aqui, quando tiverem elas acabado, concluído o seu testemunho que elas devem dar, né? Ou seja, quanto tempo elas testemunhariam? 1260 anos. Isso terminou quando? Em 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte, do aprisionamento do Papa Pio VI, né, nessa época. Então aí concluiu o seu testemunho, ou seja, após esse testemunho, o que irá acontecer? A besta se levantará do abismo e irá matar as testemunhas, irá pelejar contra elas. Quem é essa besta? Quem que é que odeia a palavra de Deus, que a persegue, que a quer destruir? O próprio Satanás. Mas não seria ele propriamente, mas por meio de seus instrumentos humanos. Ele usaria pessoas, né? Homens. Aqui fala de uma grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Ou seja, essa grande cidade, ela se identifica com Sodoma e o Egito. Por que Sodoma? Sodoma, nós sabemos que ela foi destruída por Deus por causa da sua licenciosidade, sua depravação, promiscuidade, né? Uma cidade imoral, né? Para se ter ideia, quando 2 anjos foram lá para retirar Ló da cidade, os homens daquela cidade foram até a casa de Ló e queriam retirar aqueles 2 homens para se relacionarem com eles. Para se ter uma ideia da imoralidade dessa cidade. Por isso Deus a destruiu. Então, e falando aqui do Egito, o Egito representa que o ateísmo, representa uma cidade em que não crê na existência de Deus, uma cidade que se opõe a tudo que se chama Deus, né? E assim foi com o Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O Senhor foi crucificado aonde? Em Jerusalém, não nestas grandes cidades, né? Mas aqui fala que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e essa grande cidade, ela representa quem, essa grande cidade? A França, país da França. Por que o seu Senhor foi crucificado? Lembra que nós falamos sobre o massacre de São Bartolomeu, onde cerca de 70 mil pessoas foram mortas, foram martirizadas, né? Então, Cristo foi crucificado nessa cidade por meio de suas testemunhas, de seus filhos. Lembra que quando o apóstolo Paulo estava indo perseguir, né, o povo lá em Damasco, e o Senhor apareceu para ele e ele disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, perseguindo o povo de Deus, está perseguindo o próprio Senhor, o próprio Deus. A besta que sobe do abismo é Satanás, e ele usaria instrumentalidades humanas para a consecução de seus propósitos. Então nós vemos, identificamos esse episódio na Revolução Francesa. Nós já mencionamos, nessa Revolução Francesa que aconteceu logo após esse período, né? No término, na conclusão, né, desse período de 1260 anos, a França se revolucionou, se revoltou, especialmente por causa desse tempo que a igreja impôs, né, às nações, né? Esse tempo da Idade Escura, em que não houve nenhum progresso, né, tanto da ciência, da cultura, do conhecimento. As nações foram privadas disso, por causa da doutrina, né, da igreja, né, que proibia toda espécie de novidade, de conhecimento. Quando cientistas, historiadores descobriam coisas novas, se não estivessem de acordo com os princípios da igreja, essas pessoas eram enforcadas, eram mortas, né? Então não era permitido coisas que se opossem aos ensinamentos, aos costumes da igreja, né? Muitas vezes por causa da Inquisição, né, que havia também. Então a França se revoltou, né, nessa época, especialmente também por causa da religião, decretando que Deus não existia.
Então fizeram uma declaração que Deus não existia, né? E que as Bíblias deveriam ser destruídas. Então fizeram montões de Bíblias nas praças, colocavam fogo, né? Os cristãos foram perseguidos e mortos, né, nesse período. E como haviam decretado que Deus não existia, arrumaram algo, né, para que eles pudessem se apoiar. Então, na Catedral de Notre Dame, fizeram ali uma cerimônia e levaram uma mulher promíscua e decretaram que essa mulher era a deusa da razão, né? A sabedoria empossada. E veneraram essa mulher como uma deusa. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meios, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse 11, versículo 9. Então aqui menciona 3 dias e meios. Essas testemunhas estariam mortas, né? Estariam estiradas na praça, sem que fossem sepultadas. Então 3 dias e meio. Aplicando o princípio de interpretação bíblica, profética, nós temos 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio aconteceria esse episódio. Deus não existiria ali naquela nação de França. Imagine só o estado dessa cidade durante 3 anos e meio em que as pessoas tinham essa convicção de que Deus não existia. Se tornou um caos, né? Se tornou um caos a cidade. Essa profecia se cumpriu com precisão na história da França. Os 3 anos e meio foram o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou a 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou não a Deus. Esse foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes e durou até 17 de junho de 1797. Durante este período, a Bíblia sofreu muitos ataques. Então, exatamente 3 anos e meio, contando de 26 de novembro de 1793 a 17 de junho de 1797. 3 anos e meio durou esse reinado de terror na França. E muitos dos seus ataques, nós vamos ler aqui, 6 deles, estão esses. Os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França. Foi considerada morta. Segundo, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias, o dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrara um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Quarto, negou-se abertamente a existência de Deus. Quinto, uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. E sexto, ficou proibido todo tipo de culto religioso. Muito bem, mas no versículo 11, capítulo 11, versículo 11, mas depois dos 3 dias e meios, depois desses 3 anos e meios, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, ou seja, nas 2 testemunhas, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Muito bem, depois de 3 anos e meio então, o Espírito de Deus veio sobre as testemunhas e elas se ergueram sobre os pés. Então eles perceberam que não havia sido uma boa ideia, né, de fazer aquela declaração, aquele decreto que Deus existia, fechar as igrejas, porque houve um caos total na cidade, no país da França. Né? As pessoas faziam o que queriam, não havia nada que as impedisse, não havia temor a Deus. Então a imoralidade, né, a maldade foi crescente, né? Foi um caos total.
E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade e morreram. Nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Versículos 12 e 13. Nesse período do reinado de terror, durante esses 3 anos e meio. Então, estima-se que cerca de 7.000 pessoas foram mortas, martirizadas, né? Devido aí à impiedade, devido ao falta de temor a Deus, né? Nesse terremoto que houve aqui. E as pessoas viram isso, né? Que seja, houve a ressurreição das duas testemunhas. Então, ouviu-se uma voz vinda do céu, aqui João, né? Simbolicamente. E elas subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Ou seja, essa ressurreição, os inimigos a contemplaram e temeram, né, sobremodo. E muitas deram glória ao Deus do céu. Foi quando então surgiu aí as sociedades bíblicas. Em 1804, né, logo após esse período, logo após aquele período, né, de testemunho, né, das testemunhas, logo após esse período de 3 anos e meio, houve então a inauguração da primeira Sociedade Bíblica Britânica, em 1804. E depois, em 1816, a Sociedade Bíblica Americana. Então, notem só esse número aqui. Antes de 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em apenas 15 línguas. Até dezembro de 2012, já foram registradas publicações do texto bíblico em mais de 2.500 diferentes línguas. Então veja só, uma expressão aqui da ressurreição dessas duas testemunhas logo após esse período, né? Então a Bíblia se multiplicou e se espalhou por todo o mundo, né? E notem só que isso é apenas cerca de 200 anos, né, atrás, né, antes de nós, que aconteceu todas essas coisas. Hoje a Bíblia é o livro mais difundido, mais lido, mais conhecido, né, em todas as nações. É o livro mais conhecido, mais lido. Então nós notamos aqui e vemos como que Deus preservou a palavra de Deus durante todo esse período aí da Idade Escura, né, da ignorância, da perseguição à palavra de Deus, em que muitas Bíblias foram queimadas, juntadas em praças públicas, né? E as nações contemplavam isso, e Deus a preservou miraculosamente, a palavra de Deus. Então hoje, nós temos a palavra em nossas mãos, e estamos aqui estudando. É graças sim, a Deus que preservou, e também a seus servos, né, que Ele os usou para darem as suas vidas por ela, né, para a preservar, né. Mesmo sob a ameaça de morte, escolheram estudar a palavra de Deus. Essa era uma estratégia de Satanás para tirar a palavra de Deus das pessoas, tirar a salvação das pessoas, a luz delas, né, e que ele teve sucesso em partes, né? Mas teve o povo de Deus que preservou essa palavra. E hoje, como que é os nossos dias? Você tem a palavra de Deus nas suas mãos, graças a muito sangue derramado. Muitas pessoas deram a vida pela palavra. E assim Deus as preservou até nós. Tem você dado valor à palavra de Deus? Tem você dedicado tempo para estudá-la? Hoje, Satanás tem uma outra estratégia. A Bíblia é difundida, é colocada em todos os lares, mas muitas pessoas não as estudam. Está ali, às vezes aberta em um salmo, né, mas não estuda a palavra, não se aprofunda nela. Muitos vão às igrejas para ouvir a palavra, muitas vezes nem ouvem a palavra, apenas ouvem histórias, coisas que muitas vezes não têm fundamento bíblico. Está você, então, conhecendo a palavra de Deus? Está você ciente daquilo que você está ouvindo e está aprendendo? Então, examine as Escrituras.
porque cuidais ter nelas a vida eterna, é o que Cristo disse, né? Espero que Satanás não tenha êxito em tirar o conhecimento de você. Obrigado porque você está estudando aqui, você está conhecendo mais, conhecendo a palavra de Deus, é o que Deus quer para você. Ela vai te encaminhar para a salvação, pois nelas nós encontramos a salvação nas Escrituras. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez. E vamos orar então para terminar mais esse estudo. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo que aprendemos aqui, que vimos como o Senhor tem conduzido a história, como que o Senhor tem preservado a Tua Palavra até nós. Somos gratos por isso e te pedimos que nos ajude a dedicarmos tempo ao estudo da Tua Palavra, que nos ajude a Te conhecer mais e termos amor pela Tua Palavra e também pela Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém.